Casos não resolvidos de arqueologia e crimes reais podem frustrar especialistas e investigadores por décadas e, em alguns casos, por centenas de anos, quando nenhuma resposta é encontrada. Mas em alguns desses casos intrigantes, pistas acabam sendo encontradas que levam à solução do mistério. Por fim, temos uma imagem clara do que aconteceu anos atrás. 40 anos depois que Tamara Tigard foi atacada e morta, os investigadores conseguiram fazer algum progresso em seu caso. Mas muitas perguntas ainda permanecem sem resposta, já que a pessoa responsável por tirar sua vida nunca foi identificada. Em 1980, Tamara tinha 20 anos e morava em Las Vegas. Os detalhes do caso inicial dela são vagos, mas sabe-se que ela foi dada como desaparecida, provavelmente em março daquele ano, e o caso intrigaria a polícia por anos. Em 18 de abril daquele ano, 2 pescadores encontraram uma mulher morta na margem de um rio em Oklahoma, onde a cena do crime tinha pistas interessantes. Ela estava despida, havia sido atacada com uma arma de fogo e seu agressor a cobriu com pó de cal, provavelmente para mascarar qualquer odor resultante e acelerar a decomposição, o que é um equívoco. A cal preservou bem os restos mortais, mas a polícia não sabia quem era a mulher, registrada como uma mulher não identificada. Ela ficou conhecida como a Dama da Cal quando seu caso permaneceu sem solução por décadas. As pistas encontradas na cena indicavam que seu agressor havia se aproximado dela pela frente, e algumas evidências de fibras foram coletadas de uma moeda que ela tinha no bolso. A moeda foi atingida pelo disparo da arma de fogo e algumas fibras da roupa ficaram para trás. O caso permaneceu sem solução até 2020, quando um novo esforço buscou identificar a Dama da Cal. O DNA foi coletado e enviado para o DNA Doe Project, que conseguiu identificar os primos da mulher. Foi então descoberto que Tamara era a Lime Lady, e isso foi confirmado por meio de registros dentários obtidos do Exército dos Estados Unidos depois que souberam que ela havia servido nas Forças Armadas em determinado momento. Os investigadores ligaram o caso da Dama do Cal a Tamara e souberam que ela estava desaparecida desde março de 1980. Relataram que naquele dia ela saiu de casa em Las Vegas para caminhar e nunca mais foi vista ou ouvida. Amigos e familiares não souberam explicar por que ela foi para Oklahoma, mas descobriram que pode ter ido a um bar em Jones, conhecido por motociclistas. O desaparecimento nunca teve continuidade nas investigações, pois uma mulher em Ohio roubou a identidade de Tamara e presumiram que ela havia sido encontrada. O incidente foi investigado, mas não tinha relação com o caso de Tamara, e a mulher nunca foi presa. Os primos dela disseram à polícia que sabiam do desaparecimento de Tamara há décadas, mas disseram que, inexplicavelmente, lhes disseram que ela havia entrado no programa de proteção à testemunha, o que não é verdade. Eles pediram que qualquer pessoa com informações se manifeste para identificar o culpado neste caso. E qualquer pessoa que acredita que pode ajudar a avançar no caso de Tamara pode entrar em contato com o Oklahoma State Bureau of Investigation pelo número 8005228017. Frequentemente achamos que as técnicas investigativas de décadas atrás eram arcaicas e ineficazes. Mas a verdade é que os investigadores às vezes usavam as menores pistas para resolver crimes muito complicados, como foi o caso de um incidente que ocorreu em Margate, em Kent, na Inglaterra, em abril de 1929. Em um dia de inverno muito frio, em outubro daquele ano, um homem chamado Sidney Fox fez check-in no Hotel Metropole, em Margate, junto com sua mãe, Rosalie. Funcionários do hotel depois lembraram que Rosalie parecia doente e teve dificuldade para chegar ao quarto. Ela foi diagnosticada com Parkinson e acharam que Sidney a levou para Margate para descansar e pegar ar fresco. Ele parecia estar muito preocupado com o bem-estar dela e foi visto cuidando de todas as suas necessidades enquanto estavam hospedados no hotel. Ele era educado com os funcionários, sempre bem vestido e parecia um bom homem, mas sua verdadeira natureza só se revelaria depois.
Ele afirmou que ele e Rosalie estavam viajando pela Europa antes de visitarem Folkestone e Canterbury, e por fim, Margate. Eles escolheram ficar no Hotel Metropole pelo conforto e luxo, e era evidente que faziam parte de uma família rica. Quando perguntado sobre a bagagem, Sidney afirmou que ela ainda não havia chegado e que estava preocupado que tivesse sido perdida. A equipe do hotel não sabia que Sidney era um criminoso recém-saído da prisão e por isso foram acomodados em quartos adjacentes, ambos com lareira a gás. Em 22 de outubro, Sidney foi a Londres e conversou com as seguradoras de Rosaline. Ele prorrogou os seguros de vida dela, dizendo que sua mãe não queria voltar para sua cidade natal, Norfolk, sem o seguro ativo. Ele estendeu as apólices até a meia-noite do dia 23 de outubro e apenas 20 minutos antes do horário de expiração, tendo retornado ao hotel, foi ouvido gritando que o quarto de sua mãe estava tomado pelas chamas. A equipe conseguiu entrar no quarto com algum esforço e Rosaline foi retirada, mas ela já estava morta. Constatou-se que ela morreu por inalação de fumaça do incêndio, causado por roupas que Sidney deixou secando ao lado do aquecedor a gás. Os investigadores acharam estranho quando descobriram um jornal parcialmente queimado ao lado da lareira. E uma das companhias de seguros entrou em contato com a polícia de Margate para informá-los que Sidney já havia sido implicado em um esquema de falsificação de cheques no passado, mas nenhuma evidência foi encontrada de que ele tivesse iniciado o incêndio. Rosalina parecia ter realmente morrido em um acidente, conforme registrado no relatório do legista. Mas os investigadores não conseguiam se livrar da sensação de que algo estranho havia acontecido e entraram em contato com um patologista chamado Sir Edward Spilsbury, que realizou outro exame no corpo de Rosalina. Ele encontrou uma contusão na nuca dela e parte da língua, indicando que Rosalina foi estrangulada. Sempre houve apenas um suspeito e Sidney foi detido enquanto tentava resgatar as apólices de seguro que havia ampliado. O tribunal ouviu que ele usou um acelerante para iniciar o incêndio após matar a mãe e foi considerado culpado. Ele foi condenado à pena de morte e em abril de 1930 foi executado. Os investigadores não conseguiram descobrir o que aconteceu no caso envolvendo Betty Gale Brown, uma jovem de 19 anos de Lexington, Kentucky, cuja vida foi tirada em outubro de 1961. Na época, ela cursava o segundo ano no Transylvania College, e seus colegas de classe relataram que a viram saindo de uma aula de biologia e que nada parecia estar incomodando-a. Ela estava com seu jeito habitual, alegre e amigável, quando saiu da aula naquele dia. Sabe-se também que ela passou o dia estudando até tarde e pouco antes da meia-noite saiu de carro para visitar os pais, mas nunca chegou. Às 3h da manhã seguinte, a polícia fez uma descoberta surpreendente. Encontraram Betty morta em seu carro, estacionado em frente ao antigo prédio Morrison. Ela foi atacada, estrangulada com o próprio sutiã e abriu-se investigação de homicídio. O incidente foi divulgado por toda a imprensa em Kentucky, deixando família e amigos devastados. A investigação começou com entrevistas a todos os alunos e docentes homens da faculdade, mas nenhum suspeito foi encontrado. Uma pista que foi seguida veio de Nova York, quando um ex-aluno do Transylvania College foi preso. Ao revistarem seu quarto, encontraram recortes de jornal sobre o caso de Betty, mas ficou claro que ele só os recebeu de um amigo e não tinha envolvimento. Outras pequenas pistas foram recebidas de diferentes regiões do país e todas foram investigadas, mas sem sucesso. E o caso de Betty esfriou. Em 1966, parecia que as autoridades haviam feito uma grande descoberta. Alec Arnold Jr. se apresentou dizendo que pode ter sido o responsável pela morte de Betty. Ele afirmou que naquela noite ele tinha bebido muito e estava procurando um lugar para dormir e se recuperar. Ele entrou no campus e viu o carro de Betty estacionado no local onde foi achado depois. Ele viu que ela estava com uma mulher desconhecida e, ao se aproximar, ambas pediram que as deixassem em paz. Isso o irritou, então ele abriu a porta de Betty e a atacou.
A outra mulher fugiu, mas ele conseguiu dominar Betty e tirou a vida dela. Arnold foi preso, mas declarou-se inocente no julgamento, pois já não tinha certeza de ser o culpado. A defesa alegou que Arnold só sabia do caso pelo que saiu nos jornais e provavelmente leu as reportagens antes de acreditar que cometeu o crime. Desde então, ele faleceu e, se realmente foi o agressor, levou esse segredo para o túmulo. Por um tempo, suspeitou-se que o serial killer Nolan Ray George fosse o responsável, já que ele estava ativo na região na época. Isso não foi comprovado, pois ele nunca foi interrogado sobre o caso. Décadas depois, o caso de Betty ainda é um mistério. Anita Louise Patot, nascida no Maine em 1942, era uma mulher de espírito livre com sonhos de atuar. Em 1967, aos 25 anos, ela se mudou para Los Angeles, mantendo contato regular com sua família por meio de cartas. Mas essas cartas pararam abruptamente em fevereiro de 1968, causando preocupação à sua família. Em março, sua família recebeu uma notícia devastadora. Meninos encontraram um corpo em um campo de petróleo em Huntington Beach. Os investigadores concluíram que a mulher, ainda não identificada, foi atacada na noite de 13 de março. Roubo foi descartado, já que ela ainda usava suas joias. A chuva apagou quase todas as marcas de pneus e pegadas do agressor, mas uma bituca de cigarro e outras evidências foram coletadas. Sua bolsa e carteira com fotos da família foram achadas próximas. A única pista era um conjunto de marcas de pneus, provavelmente de um carro americano de modelo recente. Anita foi enterrada como desconhecida. O caso foi reaberto em 2001, resultando em um perfil de DNA do agressor a partir do cigarro, mas nenhuma correspondência foi encontrada. Em 2010, um retrato de Anita foi divulgado e sua sobrinha neta a reconheceu, mas a polícia ignorou o relato delas. Em 2017, a genealogia genética ligou o DNA preservado a 4 irmãos na Califórnia. Um deles, já falecido, Johnny Monroe Crisco, foi identificado como o agressor através de uma amostra de DNA de uma biópsia anterior. E finalmente, em 2020, através de DNA coletado de um parente distante, Anita foi confirmada como a Jane Doe de Huntington Beach, solucionando o mistério e trazendo um desfecho para sua família. De acordo com quem a conhecia, Garnet Jen, de 33 anos, era uma respeitada professora de economia doméstica na Portland High School em 1950 e era popular tanto entre seus alunos quanto entre seus colegas professores. Ela cursava o mestrado e, segundo amigos e familiares, estava ansiosa pelo próximo capítulo da vida. Ela sempre foi pontual, então seus colegas ficaram preocupados quando ela faltou ao trabalho em 28 de fevereiro daquele ano. A escola ligou para o telefone fixo dela, sem resposta, então o superintendente foi à casa dela verificar como estava. Ele nunca imaginou o que encontrou ao chegar e logo contatou as autoridades. Após não obter resposta na porta da frente de Garnet, ele foi até a garagem e olhou por uma janela. E, para seu horror, ele viu Garnet pendurada na maçaneta do carro dela. Ao entrar na garagem, a polícia encontrou ela com uma correia de máquina de costura no pescoço, apoiada em um joelho. Apesar de sugerirem que o caso já estava praticamente encerrado, a família discordou e os restos de Garnet foram exumados dias depois. E uma segunda inspeção dos restos mortais dela revelou a um patologista que ela havia sido atacada e estrangulada, transformando o caso em um homicídio. Depois, soube-se que ela foi vista pela última vez na noite do ataque, durante uma reunião de uma irmandade feminina universitária no clube de golfe. Antes de ir para casa, ela perguntou a todos os presentes se poderia comprar uma bebida para eles, já que estava com $40, e então foi embora. A polícia disse que não encontrou a carteira nem a CNH de Garnet, provavelmente roubadas pelo agressor. Infelizmente, quando o caso foi reclassificado como homicídio, muitas pessoas já tinham ido à casa de Garnet e qualquer evidência que pudesse estar presente na garagem foi contaminada por visitantes curiosos.
Além disso, a pequena quantidade de evidências que foi coletada foi armazenada de forma inadequada e manuseada incorretamente, tornando praticamente impossível qualquer chance de identificar o culpado. A máquina de costura, a jaqueta rasgada de Garnett e suas luvas foram recolhidas e notou-se material biológico na parte externa do carro dela. Quando o caso foi reaberto anos depois, todas as evidências físicas coletadas haviam sido perdidas, impossibilitando encontrar qualquer DNA presente. Mesmo assim, os investigadores nunca perderam a esperança de encontrar algo um dia. Em 2019, eles souberam que possíveis evidências físicas poderiam estar em outro local, mas as autoridades não deram mais detalhes. Agora, espera-se que seja encontrado DNA e que o agressor de Garnett finalmente seja identificado para que ele possa enfrentar as consequências de suas ações. Uma pessoa de interesse foi identificada, mas o nome do homem não foi divulgado. O caso de Garnett segue sem solução, mas ainda há esperança de mudança em breve. O caso envolvendo o assassinato de Roxanne Wood, de 30 anos, em fevereiro de 1987, permaneceu sem solução por décadas. Em Niles, Michigan, onde ocorreu o crime, as mulheres viviam com medo de serem a próxima vítima, pois o culpado seguia desconhecido. O caso começou no dia 20 de fevereiro daquele ano, depois que Roxanne e seu marido Terry decidiram sair à noite. Ao terminarem o trabalho, encontraram-se em casa, se arrumaram e saíram para um restaurante em carros separados. Eles jantaram e depois foram para uma pista de boliche próxima, onde Terry praticava, já que ele competia em uma liga de boliche. Roxanne deixou a pista de boliche 45 minutos antes de Terry decidir ir embora, e ele ficou horrorizado ao chegar e ver o que encontrou. Quando ele entrou na cozinha, encontrou Roxanne deitada no chão, já sem vida. Ele acionou imediatamente a polícia, que o interrogou enquanto analisavam a cena do crime. Estranhamente, eles não encontraram nenhuma evidência de que alguém tivesse invadido a casa, e quando Terry pareceu ficar irritado durante o interrogatório, ele passou a ser considerado suspeito. Ele foi levado à delegacia para mais interrogatórios e imediatamente pediu um advogado, aumentando as suspeitas dos investigadores. O investigador estava tão certo da culpa de Terry que disse que não descansaria até vê-lo preso pelo resto da vida. Mas as famílias de Terry e Roxanne tinham certeza de sua inocência, pois ele era um bom homem e amava a esposa. Nenhuma evidência foi encontrada para condenar Terry ou qualquer outra pessoa, e assim o caso acabou esfriando. O DNA havia sido coletado na cena, mas como a tecnologia relevante não existia na época, isso não ajudou a avançar na investigação. Mas em 2020, o caso foi revisitado pelo professor Ashlyn Kirsten e estudantes da Western Michigan University, junto com a Polícia Estadual de Michigan. O arquivo do caso foi amplamente analisado e convertido em arquivos digitais, facilitando visualizar entrevistados, datas e evidências coletadas. Os arquivos digitais foram entregues à polícia e investigadores com genealogistas genéticos começaram a processar a pequena quantidade de DNA coletada em 1987. No início, havia dúvidas se havia DNA suficiente para avançar no caso. E de fato, após meses de testes, nada de novo foi descoberto. Especialistas criaram um perfil genético e montaram a árvore genealógica do agressor de Roxanne. Isso levou a polícia a Patrick Gillum, morador de South Bend, Indiana. Ele morava perto da cena do crime quando Roxanne morreu, mas eram necessárias mais provas para que fosse considerado suspeito. Descobriu-se que Gillum era fumante inveterado. Enquanto os detetives o vigiavam, coletaram uma bituca de cigarro dele do lado de fora de uma lavanderia após um investigador disfarçado conversar com ele. Quando foi interrogado em 2021, Gillum foi mostrado a foto de Roxanne, mas ele afirmou nunca tê-la visto antes. Logo, o DNA em seu cigarro o colocou na casa de Roxanne durante o ataque, e ele foi preso, ainda alegando inocência. Gillum disse não lembrar de tirar a vida de Roxanne, mas optou por não contestar a acusação no julgamento.
Em abril de 2022, ele foi considerado culpado e condenado a 23 anos de prisão, encerrando um mistério de 35 anos. Em 2018, Gavin Octaviano, de 22 anos, era conhecido por ser um homem extremamente inteligente e amigável, que estudava biologia em São Francisco. Ele era muito dedicado aos estudos, mas em novembro viajou para a casa da família para o Dia de Ação de Graças. No dia seguinte, ele e a família decoraram a árvore de Natal e à noite saiu para jantar com amigos e o primo. Ele disse à mãe que não ficaria fora até tarde e que a veria antes de sair no carro da irmã. Porém, ao não retornar na manhã seguinte, sua família se preocupou, pois ele avisaria se fosse dormir em outro lugar. Eles chamaram a polícia e registraram um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida para que uma busca pudesse ser realizada. A fronteira entre São Francisco e Delhi foi vasculhada, mas ele não foi achado. No dia 23 de novembro, a polícia encontrou imagens do carro da irmã de Gavin, enquanto ele era estacionado no estacionamento norte da Ponte Golden Gate por volta das 17h20. Quando os investigadores chegaram, encontraram o carro onde Gavin o deixou. Uma testemunha contatou a família em 28 de novembro após ver o panfleto de desaparecido de Gavin e reconhecê-lo como o jovem visto perto do túnel da Golden Gate na noite do dia 23. Ele se lembrava bem do que viu porque quase atropelou Gavin com seu carro quando ele inesperadamente tropeçou na estrada, aparentemente embriagado. A família acredita que ele estacionou o carro e saiu para caminhar, pois era seu hábito ao beber e querer ar fresco. Nos meses seguintes, a família de Gavin ficou insatisfeita com a resposta da polícia, pois não recebia informações sobre o caso. Eles também sentiram que a mídia não foi útil, já que tiveram que convencer uma emissora de notícias a fazer uma matéria sobre o desaparecimento de Gavin, e isso fez com que perdessem um tempo valioso. A família lhe enfrentou especulações infundadas, como a de que amigos o teriam atacado e tirado sua vida, e alguns até os desencorajaram de procurá-lo, dizendo que ele provavelmente já não estava vivo. Vale ressaltar que no caso de Gavin não há suspeita de crime, mas isso também não foi descartado. Se você viu Gavin ou sabe onde ele pode estar, pedimos que entre em contato com a família dele pelo número 415672899. Quando Napoleão Bonaparte estava em campanha no Egito, em 1799, ele e seus soldados jamais poderiam imaginar que fariam uma das descobertas arqueológicas mais importantes de toda a história. Soldados franceses encontraram a Pedra de Roseta ao cavar fundações para uma estrutura no Forte Juliano, no delta do Nilo, e o que ocorreu depois foi notável. Descobriu-se que o texto na pedra servia como uma chave para os textos egípcios que haviam sido encontrados no Egito, e finalmente eles poderiam ser traduzidos. Isso deu aos historiadores uma compreensão sem precedentes da cultura egípcia antiga, dos eventos históricos e dos indivíduos importantes que viveram no Egito há muito tempo. Não é comum que uma chave dessas seja encontrada, e se a Pedra de Roseta não tivesse sido descoberta, saberíamos muito menos sobre o Egito Antigo do que sabemos hoje. Uma chave como essa também se mostrou fundamental para resolver um mistério semelhante, embora este envolva não egípcios, mas vikings. Em 2014, um runologista norueguês chamado K. Jonas Nordby estava pesquisando um código complicado que foi criado pelos vikings por volta do século XI ou XII. Arqueólogos haviam desenterrado cerca de 80 inscrições em um código indecifrável conhecido como Código Jotunviller. Essas runas e inscrições com o código foram achadas em vários países da Europa, mas ninguém sabia o que significavam ou como decifrá-las. Sugeriram que poderia ser usado para decifrar um alfabeto rúnico, mas, sem um ponto de referência, houve pouco progresso para solucionar o mistério. Até que, em 2014, quando Nordby decidiu examinar mais de perto um pedaço de madeira que foi descoberto em Bergen, na Noruega. Ele percebeu que 2 nórdicos haviam usado runas nórdicas normais e o código Jotunviller para escrever seus nomes na madeira.
Como Nordby sabia que os nomes eram Sigurd e Leifrance, pôde usar as runas dessas letras para decifrar o código Jotunviller. Mas não seria uma tarefa fácil, já que ainda não estava claro como o código se relacionava com as runas normais usadas na época. Com o tempo, ele percebeu que o código era relativamente simples. Bastava ele trocar o sinal da runa pelo som final do nome dela. E assim, se o nome da runa termina com a letra R, a runa correspondente no código Jotunviller seria R, e assim por diante. Com essa solução, ele conseguiu ler o texto antigo que intrigava historiadores há muito tempo. Mas havia um porém. Como muitas das runas normais terminam com a mesma letra, levou algum tempo para descobrir a que runa estava sendo feita referência. Após a decifração desses textos, descobriu-se que o código era usado por pessoas de todas as classes sociais e, às vezes, para expressar amor, tristeza ou felicidade. Um texto diz o seguinte, abre aspas, tanto amo a mulher de outro homem que as vastas montanhas estremecem. Maravilhosa mulher do anel, nós nos amamos tanto que a terra explode. Alguns dos textos vinham acompanhados de desenhos de animais, pessoas e até rabiscos ou garatujas sem sentido. Acredita-se que o código foi usado até por volta do ano 1000 no norte da Europa e na Escandinávia, até o século XV. Em 1982, Eileen J. Lawrence Barrack, conhecida por seus amigos como Orla, ficou viúva quando seu marido faleceu e ela continuaria viúva até os 61 anos, quando, em 1996, começou o intrigante caso de seu desaparecimento. Ela era descrita como uma mulher muito organizada, que tinha uma rotina bem definida e raramente se desviava dela. Em abril de 1996, ela morava em uma casa de campo no condado de Edmonson, Kentucky, perto do rio Nolan, e tinha um cachorrinho chamado Fifi para lhe fazer companhia. Em 12 de abril daquele ano, ela saiu cedo para ir ao quiroprata com consulta marcada. Após a consulta, ela foi a um salão de bronzeamento e depois à casa de um faz-tudo, que trabalhava para ela na casa de campo. A família achava que ela voltou para casa, mas ficou abalada quando Orla avisou que não iria mais a Frankfurt visitar o irmão Pete, como planejado. Ela falou com a esposa de Pete, que não perguntou o motivo do cancelamento. Sabe-se que ela saiu da casa novamente por volta das 2:30 da tarde, para passear com Fifi. Ela costumava passear com seu cachorro perto do Parque Nacional da Caverna do Mamute e fez isso de novo naquele dia. Um grupo de adolescentes relataria mais tarde que viu Orla e que ela parou para conversar com eles do lado de fora da cabana deles. Ela e Fifi voltaram para casa e, presumivelmente se preparando para dormir, ela fechou as cortinas, trocou o saco de lixo, tirou a dentadura e fumou um cigarro. No fim de semana seguinte, ela não saiu da cabana, preocupando o vizinho, que na segunda-feira chamou a polícia para verificar se ela estava bem. A Polícia Estadual de Kentucky atendeu ao chamado e arrombou a porta da cabana trancada para entrar. Eles não encontraram sinais de arrombamento, mas a cabana estava em desordem, com objetos espalhados pelo chão. Fifi foi encontrada ilesa em sua caixa. O carro de Orla seguia na garagem com as chaves no lugar, mas ela não foi encontrada. Uma inspeção mais detalhada do quarto dela revelou vestígios de material biológico e que o lençol de cima da cama, assim como sua bolsa, estavam desaparecidos. A preocupação com o bem-estar de Orla levou ao início imediato das buscas. As áreas ao redor da casa dela não continham pistas sobre o que aconteceu e foi decidido que as lagoas e outras áreas com água deveriam ser vasculhadas. Mergulhadores vasculharam lagos e lagoas, mas novamente não encontraram nada. Foi sugerido que o faz-tudo de Orla estava envolvido no desaparecimento dela, mas nenhuma evidência foi encontrada. Qualquer pessoa que tenha informações sobre este caso deve entrar em contato com a delegacia da Polícia Estadual de Kentucky em Bowling Green pelo número 270782210. Durante a parte final da década de 1050, um arqueólogo britânico da Universidade de Istambul, chamado James Mellart,
estava conduzindo pesquisas em um sítio neolítico na Turquia quando fez uma descoberta notável. Ele descobriu um grande assentamento chamado Çatalhöyük, e desde então várias pesquisas foram realizadas lá. Descobriu-se que tinha cerca de 9.000 anos e várias casas de tijolos construídas muito próximas. Mas o local também continha muitos artefatos diferentes, como estatuetas e obras de arte na forma de murais nas paredes, que mantiveram os pesquisadores fascinados por anos. Um mural de cerca de 3 metros de largura chamou a atenção deles após a escavação de um edifício no assentamento nos anos 1960. O mural parecia ter composição diferente dos outros encontrados e logo tentaram descobrir o que ele retratava. Mas não havia uma resposta fácil e o debate em torno da obra de arte se estendeu por várias décadas. Alguns pesquisadores achavam que era o mapa mais antigo já achado, pois parecia mostrar o assentamento e 2 picos próximos, mas isso não foi comprovado de forma definitiva. Sabe-se que o assentamento foi construído por volta de 1500 a.C. e que ganhou destaque cerca de 500 anos depois. As pessoas viveram no assentamento por pelo menos 2.000 anos sob os 2 picos do Monte Haston, um vulcão que tem cerca de 3 quilômetros de altura. Por muitos anos, a sugestão de que o mural retratava um mapa da região foi amplamente aceita, com alguns céticos afirmando que ele mostrava apenas um desenho decorativo na parte inferior e uma pele de leopardo em vez dos 2 picos da montanha. Foi apenas em 2013 que uma teoria mais plausível foi sugerida. Axel Schmidt, um vulcanologista da Universidade da Califórnia, decidiu conduzir sua própria pesquisa, pois suspeitava que o Monte Hassan poderia ter entrado em erupção enquanto os colonos ainda viviam na região. Ele coletou fragmentos de rocha da montanha e analisou os depósitos neles encontrados. Revelou-se que a montanha entrou em erupção há cerca de 9.000 anos, coincidindo com a criação do mural. Também foram achados vários espelhos de obsidiana no local. E como a obsidiana só pode ser criada por um vulcão, os espelhos parecem apoiar a teoria de Schmidt. Por isso, acredita-se que o mural retrata o momento em que a montanha entrou em erupção. Provavelmente ocorreram pequenas erupções, mantendo o assentamento quase intacto, mas os colonos teriam ficado muito preocupados com a segurança. Teria sido um evento notável e, por isso, é compreensível que alguém tenha sentido a necessidade de eternizá-lo por meio de um mural. Sem dúvida, os habitantes de Çatalhöyük teriam falado sobre a erupção por décadas e talvez até tenham composto canções sobre esse evento aterrorizante. Se essa teoria estiver correta, o mural serve como a representação mais antiga de uma erupção vulcânica, juntamente com o mapa mais antigo conhecido, já que o assentamento é mostrado no mapa abaixo dos 2 picos. A história da expedição de Abu Bakari, que aconteceu nos anos 1300, é muito estranha, cheia de especulações sobre o limite do mundo e um império que na época talvez fosse o mais rico da Terra. Ela diz respeito a Abu Bakari. Segundo o governante do Império do Mali, que começou a governar o país em 1310, como parte de seu título, ele controlava a maior parte da região oeste do continente africano, e seu reino era muito forte, com mais de 1 milhão de pessoas vivendo sob seu domínio. A maior parte das riquezas do reino vinha das minas de ouro, das quais Abu Bakari tinha 3, além de planícies extremamente lucrativas. O novo governante não queria só ocupar o trono e enriquecer o povo. Ele queria descobrir mais sobre o mundo fora da África. Para isso, ele ordenou que 200 barcos navegassem pelo Oceano Atlântico para descobrir se ele tinha um fim e, em caso afirmativo, saber o que havia além dele. Ele sabia que provavelmente seria uma jornada perigosa, então ordenou que vários tipos diferentes de barcos fossem construídos, cada um acompanhado por uma barca de suprimentos. Cada uma das barcas continha grãos, carne seca e frutas preservadas que durariam até 2 anos. Receberam ouro, algodão e outros itens para trocar durante o percurso, caso encontrassem alguém para negociar.
Abu Abubakari esperou pacientemente pelo retorno dos barcos, mas ficou desapontado quando apenas um voltou. O capitão desse barco afirmou que eles estavam navegando havia o que parecia ser uma eternidade quando o grupo de marinheiros se deparou com o que ele descreveu como um rio no meio do oceano. Ele acrescentou que havia uma correnteza extremamente forte que tomou conta dos barcos e os levou para longe. Um após o outro, os barcos entraram nesse trecho de água e todos, exceto um, foram levados pela correnteza. O capitão mandou o barco dar meia volta e apenas observou enquanto os outros eram levados pela correnteza e nunca mais vistos. Ao retornar ao Mali, ele estava sozinho e o destino dos outros marinheiros era desconhecido. A história intrigou Abubakari e em 1311 ele decidiu que precisava ver esse rio com seus próprios olhos. Ele deixou seu reino nas mãos de seu meio-irmão, Musa, e organizou uma segunda expedição, dessa vez levando 2.000 embarcações em vez de apenas 200. Com todas as barcaças e suprimentos prontos, ele e muitos marinheiros partiram da atual Gâmbia, enquanto seus súditos aguardavam ansiosos seu retorno. Mas a espera deles foi em vão. Abu Abubakari e sua frota nunca retornaram, e desde então especulações têm sido feitas sobre o que aconteceu com eles. Sempre que arqueólogos encontram os restos mortais de alguém que viveu há muito tempo, eles começam a fazer perguntas como onde essa pessoa viveu, a qual comunidade ela pertencia e como encontrou seu fim. Em alguns casos, como aqueles envolvendo múmias encontradas no Egito, essas respostas nunca são encontradas. E tudo o que podemos fazer é especular sobre quem eram e o que causou a morte delas. A princípio parecia que seria o caso. Os restos mortais de um homem, conhecido apenas pela designação JR-102C, foram encontrados no Forte James, em Jamestown, Virgínia. Desde então, especialistas o apontam como a vítima de assassinato mais antiga do período colonial. JR-102C foi descoberto em 5 de dezembro de 1996 por um grupo de arqueólogos que realizava pesquisas dentro do Forte James. Os restos mortais foram achados a cerca de 90 metros do baluarte sudeste e, ao serem examinados, uma descoberta surpreendente ocorreu. Foram encontrados cerca de 20 estilhaços na perna direita a 2 centímetros abaixo do joelho. Um exame detalhado mostrou que o homem era caucasiano, com cerca de 19 anos. Ele media cerca de 1,65 m e parecia um cavalheiro sem hábito de trabalhos pesados, pois era só moderadamente musculoso. Também se especula que ele era da fé cristã, já que seu caixão foi enterrado de leste a oeste e provavelmente era originário da Inglaterra. O que não se sabia na época era como os estilhaços chegou à sua perna, sugerindo que alguém o atacou e tirou sua vida. O disparo causou muitos danos quando atingiu JR-102C, quebrando ossos e rompendo uma artéria. Isso significa que ele teria perdido a vida muito rapidamente após o disparo e não teria tido chance de encontrar ajuda a tempo. As circunstâncias do ataque eram um mistério até pesquisadores de Jamestown anunciarem que podem tê-lo resolvido. Eles descobriram que um duelo aconteceu na região em 1624, durante o qual um homem chamado George Harrison saiu perdendo graças a um tiro que o atingiu na perna. A localização dos estilhaços na perna indica que ele estava de lado em relação ao agressor, o que combina com a cena de um duelo. O homem que atirou pode ter sido Richard Stevens, comerciante de Jamestown. Harrison é só uma das 2 possíveis vítimas identificadas. Pesquisadores sugeriram que os restos eram de Stephen Calthrop, um cavalheiro que vivia em Jamestown nessa época. Ele chegou à região em 1607, quando ainda era uma criança, mas acabou conhecendo muito bem o local. Dizem que ele foi apresentado como um presente pelo capitão João Smith ao rei, como era costume na época, e acabou se tornando um intérprete. De acordo com algumas fontes, ele foi atingido por um disparo feito por um sentinela, possivelmente por acidente, e acabou perdendo a vida por causa disso.
Mas a maioria dos pesquisadores afirma categoricamente que os restos pertenciam a George Harrison e que ele encontrou seu destino enquanto participava de um duelo. O capitão de 25 anos da Royal Air Force, Mansell R. James, que era natural de Ontário, Canadá, era conhecido por ser um aviador experiente. Ele foi membro da Royal Air Force na Primeira Guerra Mundial, durante a qual abateu 11 aviões inimigos e era muito respeitado por seus colegas. Porém, seu amor pela aviação ia além do serviço militar. Em maio de 1919, viajou aos Estados Unidos para participar de uma competição organizada pelo Boston Globe. O jornal buscava um piloto para bater o recorde de voo entre Atlantic City, Boston e Nova Jersey, e James achou que poderia conseguir esse título. Além de receber o troféu Globe e ainda mais reconhecimento e fama, o vencedor também ganharia um prêmio de $1.000, que era uma pequena fortuna naquela época. No dia 18 de maio daquele ano, ele decolou em seu biplano Sopwith Camel monoposto. Ele estava confortável com a aeronave, pois era do mesmo tipo da que ele havia pilotado na guerra e viajou facilmente de Atlantic City a Boston. Ele atingiu uma velocidade média geral de 115 milhas por hora, que foi um novo recorde que ofuscou a velocidade mais rápida anterior de 90 milhas por hora. Os veículos de notícias o apontaram como o favorito para levar o prêmio em dinheiro e ninguém ousou discordar, dado o resultado da primeira etapa do seu voo. Depois, ele foi para Saugus, Massachusetts, para reabastecer o tanque de lastro de ar, mas encontrou um problema na bússola do avião antes de decolar. Ele não deixou que o problema o atrasasse e navegou até Nova Jersey usando as linhas de trem como referência. Por volta das 6 da tarde, ele decolou novamente, mas cometeu um erro fatal. Enquanto sobrevoava Boston, ele se confundiu com as linhas de trem e acabou seguindo a ferrovia Boston and Albany, em vez da New York, New Haven and Hartford, como havia planejado. Em vez de seguir para Nova Jersey, ele começou a voar em direção a Massachusetts e cerca de 90 minutos depois pousou em Tübingen. Provavelmente, ele percebeu seu erro, mas decidiu não decolar novamente naquela noite, optando por passar a noite em Tübingen. Na manhã seguinte, ele foi para Long Island, Nova York, para pousar em Mitchell Field e reabastecer o avião. Depois, ele retomaria o restante da viagem até Nova Jersey e, antes de decolar, afirmou que seguiria o rio Housatonic. Mas ele nunca chegou. E especulou-se que ele mudou seus planos e decidiu voar para Toronto, no Canadá. Quando ele continuou desaparecido, organizaram uma busca, mas ninguém sabia onde procurar James, pois não sabiam para onde ele foi. Como a bússola do avião não funcionava, ele pode ter caído em uma floresta. Muitas áreas foram vasculhadas, sem resultados positivos. Sugeriu-se que ele caiu no rio Housatonic, mas isso era apenas um palpite. Várias pistas foram investigadas nos anos que se passaram, mas nenhum sinal de James jamais foi encontrado e seu destino permanece desconhecido até hoje. Para Marcelin de Malle, de 40 anos, e sua esposa Francine, de 37 anos, que viviam nos Alpes suíços em 1942, a tarefa de ordenhar as vacas e cuidar dos outros animais seria algo rotineiro. Um dia, eles saíram para fazer isso e nunca mais voltaram. A filha deles, Marcelin, que estava presente no dia do desaparecimento, 15 de agosto de 1942, afirma que se lembra dos pais, que eram sapateiro e professora, respectivamente, saindo de casa naquele dia, e que a família os procura desde então sem nunca encontrar nenhuma pista. Marcelin era uma das 7 crianças que viviam na fazenda na época. Eles sempre se perguntaram o que aconteceu com seus pais, mas, quando não conseguiram encontrar nenhum vestígio deles após anos de busca, não tiveram escolha a não ser desistir e seguir com suas vidas. Depois que o casal foi dado como desaparecido, as autoridades também passaram muito tempo tentando localizá-los, mas sem nenhum resultado positivo. Moradores de uma vila próxima passaram mais de 2 meses atravessando os Alpes na esperança de encontrar alguma pista, mas sem sucesso.
Marcelin afirmou que sua mãe nunca havia acompanhado seu pai em uma dessas viagens. E não se sabe por que Francine decidiu acompanhá-lo dessa vez, já que ela estava grávida e teria sido muito difícil atravessar o glaciar. Como resultado do desaparecimento dos pais, os 7 filhos foram enviados para viver com diferentes famílias e, em pouco tempo, perderam o contato, apesar de morarem na mesma região. Pelos próximos 75 anos, eles não faziam ideia do que havia acontecido com seus pais, mas, em 2017, finalmente receberam algumas respostas. Um funcionário que trabalhava para a empresa de teleféricos chamada Glacier 3000 estava trabalhando em um teleférico no glaciar Transflorin quando percebeu algo estranho no gelo que havia começado a derreter devido ao aumento das temperaturas causado pelo aquecimento global. A descoberta foi feita a uma altitude de 2.600 metros e quando a polícia foi chamada para investigar, encontraram os restos mortais de 2 pessoas e imediatamente começaram a especular que Marcela e Francine haviam sido encontrados. Os restos, confirmados como de um homem e uma mulher, estavam deitados lado a lado. Como estavam presos no gelo, os restos foram perfeitamente preservados, e logo os pesquisadores confirmaram que Marcelin e Francine haviam sido encontrados. Acredita-se que o casal estava tentando chegar ao cantão de Berry, como muitas pessoas faziam na época, e eles sofreram um acidente infeliz que os fez cair em uma fenda. Eles podem ter sofrido ferimentos fatais imediatos, ou não conseguiram voltar à superfície e perderam a vida. Marcelina disse que ficou muito aliviada ao descobrir o que aconteceu com seus pais para poder dar-lhes o enterro merecido. Quando Julieta Stewart Points, de 50 anos, desapareceu repentinamente em junho de 1937, seus amigos ficaram preocupados, mas como ela estava envolvida com o movimento clandestino soviético na época, eles já estavam acostumados com suas longas ausências. Por isso, só foi oficialmente considerada desaparecida 7 meses depois. Acredita-se que naquela época já era tarde demais e ela provavelmente já tinha perdido a vida. Em 5 de junho daquele ano, Juliette morava em um apartamento no American Women's Club, em Nova York. Também foi revelado que naquele dia ela recebeu um telefonema de alguém e logo após desligar o telefone, foi vista saindo do apartamento sem nunca mais voltar. Em outubro daquele ano, o proprietário percebeu que ela não pagava o aluguel e não recolhia a correspondência há 4 meses. Ele falou com Marie MacDonald, amiga dela, e disse que Juliette não estava em lugar nenhum. Ela procurou o advogado Elias Lieberman, responsável pelo inventário do marido de Juliette, e foram ao apartamento dela. Lá dentro, não encontraram nada suspeito. O apartamento estava limpo e arrumado. As roupas e as malas dela ainda estavam no armário e o passaporte, a identidade e a caderneta bancária estavam todos presentes. Nos 3 meses seguintes, Lieberman buscou saber o que ocorreu com Juliette, entrevistou funcionários do prédio, checou ligações e correspondência dela, mas não obteve respostas. Juliette foi finalmente registrada como desaparecida em dezembro daquele ano. E imediatamente suspeitaram que ela era uma agente dupla que havia sido detida pela polícia secreta soviética. Alguns suspeitavam que ela fora levada à força para a Rússia, pois estava envolvida com o Partido Comunista dos Estados Unidos, o CPUSA. Ela também havia trabalhado para o Serviço Secreto Soviético em certo momento e em 1936 conseguiu um novo passaporte sob o nome de Julia Stewart Glaser. Depois, ela saiu dos Estados Unidos e foi para a Europa. Ao voltar, ela disse a Lieberman que era urgente resolver a herança, pois precisava de dinheiro para sair o quanto antes. No ano seguinte, ele notou que ela ficava cada vez mais ansiosa, provavelmente devido aos expurgos de Stalin. Antes de desaparecer, ela contou a amigos que temia por sua vida, mas não deu detalhes. Sabe-se que a última ligação misteriosa que ela recebeu no dia do seu desaparecimento foi de um homem que falava alemão. Infelizmente, nada mais foi encontrado, e talvez nunca saibamos o que aconteceu com Juliette depois que ela saiu de seu apartamento naquele dia. Acredita-se que uma estranha pedra esculpida chamada
Pedra de Dare pode conter as respostas para um dos mistérios mais intrigantes da América, o desaparecimento da colônia de Roanoke. Desde que a colônia desapareceu em 1590, as pessoas especulam sobre a causa, mas nenhuma resposta definitiva jamais foi encontrada. Roanoke estava situada na costa leste da Carolina do Norte e foi estabelecida por um grupo de colonos ingleses que chegaram lá em 1587, liderados por John White. Quando os suprimentos do grupo acabaram, White voltou à Inglaterra, prometendo retornar com tudo o que a colônia precisava. A esposa dele ficou para trás com a filha, Eleanor Dare, que acabara de dar à luz a primeira bebê inglesa nascida no Novo Mundo, Virgínia. Enquanto John White estava ausente, o restante do grupo fez o possível para sobreviver e acredita-se que, em algum momento, algo deu terrivelmente errado. John White só conseguiu voltar em 1590 e, para seu desgosto, a colônia havia desaparecido. A única pista encontrada foi a palavra Croatoan entalhada em uma árvore, e nunca se descobriu o que aconteceu com os colonos desaparecidos. Então, em 1937, quase 200 anos depois, Lewis Hammond estava procurando nozes em Edenton, Carolina do Norte, quando encontrou algo que não conseguia explicar. Ele encontrou uma grande pedra com uma inscrição entalhada e decidiu levá-la para a Universidade Emory, em Atlanta, para estudo. Assim que o texto foi decifrado, uma das primeiras descobertas feitas foi um conjunto de iniciais em um dos lados da pedra, EWD, que os pesquisadores acreditam se referir a Eleanor White Dare. O texto afirmava que Ananias e Virginia Dare perderam suas vidas em 1591, um ano inteiro, depois que White havia retornado ao local. Também dizia que a pedra deveria ser mostrada a White se fosse achada, mas presume-se que ele nunca soube dela. O outro lado da pedra explicava o ocorrido com a colônia, e os pesquisadores acharam bom demais para ser verdade. O texto dizia que após White ir para a Inglaterra, o grupo resolveu mudar-se para o continente, provavelmente porque seus suprimentos acabaram. Mas, enquanto estavam lá, foram atacados por nativos americanos, e os sobreviventes logo morreram de doenças. O texto diz que só 7 colonos sobreviveram até então, e os que morreram foram enterrados a cerca de 6 quilômetros a leste do rio. Apesar da descoberta surpreendente, ainda era necessário verificar sua autenticidade, e muitos pesquisadores eram céticos. Ao ser analisada, constatou-se que a pedra era quartzo, mas por ser abundante, isso não confirmou sua autenticidade. Além disso, algumas palavras do texto não correspondiam à época em que foi escrito, e os especialistas ainda não podiam confirmar ou refutar a teoria. Por enquanto, nada mais pode ser feito, e só o tempo dirá se essa pedra poderá ser autenticada algum dia. Robert Fitzgerald, de 60 anos, entrou para a lista de pessoas que desapareceram em áreas selvagens e nunca mais foram vistas, deixando sua família desesperada por respostas. Em novembro de 2012, Robert Fitzgerald trabalhava na Ply Jam em Stuarts Draft, Virgínia, fabricante de produtos para áreas externas de residências. Ele também era conhecido por, às vezes, se exercitar na Staunton Augusta YMCA e mantinha sua forma física correndo na área do Gypsy Hill Park. Os investigadores disseram que ele visitou a mãe em 12 de novembro de 2012 e depois foi a uma loja de conveniência em Staunton. Sua mãe achou que ele ia para casa, mas nunca mais o viu. Quando Robert faltou ao trabalho, seu empregador se preocupou e registrou um boletim de desaparecimento. Os detalhes do caso dele deixaram família e amigos muito preocupados, pois ele parecia ter sumido do nada. Questionadas, pessoas próximas a Robert disseram que ele e uma amiga estiveram na montanha Shenandoah no dia anterior ao desaparecimento. Eles caminharam na trilha Confederate Breastworks e em outras trilhas da região. Imagens de dashcam da dupla analisadas pelos investigadores e gravadas por uma produtora que filmava na região naquele dia evidenciam isso. A mulher contou que durante a caminhada,
Robert perdeu o celular e a camisa, mas não conseguiram achá-los. Os investigadores suspeitam que ele voltou à montanha no dia seguinte para seguir a busca e nunca mais retornou. Depois, descobriu-se que um excursionista já havia encontrado o celular dele e entregue às autoridades. Robert foi dado como desaparecido alguns dias depois, em 15 de agosto, quando faltou ao trabalho. Ele trabalhava para a Ply Jam há 3 décadas e normalmente avisava seu empregador se fosse ficar doente ou se atrasar. Mas não foi o caso dessa vez. As buscas iniciais levaram à localização do carro de Roberto no estacionamento das Trincheiras Confederadas. E dentro, os investigadores encontraram sua mochila, algumas garrafas de água, barras energéticas, uma capa de chuva e uma lanterna. O esforço de busca resultante durou 5 dias, com mais de 200 pessoas vasculhando uma área de 4.500 acres. Cães farejadores, um helicóptero e buscadores a cavalo foram usados, mas não descobriram para onde Roberto foi ou o que aconteceu com ele. Ao revistarem sua casa em Staunton, encontraram-na em desordem. Comida velha foi achada no fogão dele e os investigadores disseram que o carro dele também estava uma bagunça. Sem mais pistas encontradas, houve muita especulação sobre o que pode ter acontecido com Roberto. A principal teoria é que ele se perdeu ao buscar seus pertences e, sem suprimentos que ficaram no carro, acabou sucumbindo à hipotermia. Alguns sugeriram que, ao enfrentar mau tempo na região, ele tentou um atalho até o carro e acabou ferido, impedindo-o de buscar ajuda. Se você tiver qualquer informação que possa levar ao seu paradeiro, por favor entre em contato com o Departamento de Polícia de Staunton pelo número 540-332 na 3842. O mistério em torno de um avião militar desaparecido no Canadá em 1942 só foi resolvido mais de 7 décadas depois. Antes da descoberta, ninguém sabia o que ocorreu com o avião ou a tripulação. O avião em questão era um Avro Anson Mk-1L7 1056. Na manhã do dia 30 de outubro daquele ano, seu piloto e mais 3 tripulantes embarcaram na aeronave e decolaram para realizar um exercício de navegação sobre Patricia Bay, na Colômbia Britânica, Canadá. O Avro Anson possuía 2 motores e era utilizado pelas Forças Armadas canadenses até 1952 para treinar equipes de bombardeio antes de serem enviadas para missões reais que podiam ser extremamente perigosas. A tripulação já havia realizado aquele exercício de navegação muitas vezes antes, sem imaginar que terminaria em mistério e tragédia. Sabe-se que, enquanto o avião estava no ar, o tempo mudou repentinamente e o piloto foi orientado a retornar à base, mas nenhuma comunicação foi recebida da tripulação, o que causou muita preocupação em todos em terra, já que as condições climáticas haviam se tornado perigosas. Sem outro contato com o avião, não se sabia para onde ele voou. Uma busca foi organizada, mas não havia como saber onde o avião sumiu. As equipes de busca só tentavam adivinhar onde começar. Ainda assim, eles procuraram por 3 dias antes de desistir. Nenhum sinal do avião ou de sua tripulação foi encontrado, e presumiu-se que ele havia caído, tirando a vida de todos a bordo. O mistério perdurou por décadas até que uma equipe de madeireiros fez uma descoberta em 2013. A equipe da Till Jones Cedar Products trabalhava em uma montanha na ilha de Vancouver quando encontrou destroços de um avião, percebendo que estavam lá há muito tempo. Eles avisaram os empregadores, que contataram o Departamento de Defesa Nacional e uma equipe foi enviada à montanha para investigar. Confirmou-se que era o avião desaparecido, e os restos dos 4 homens foram achados, mas não removidos da montanha pelas condições difíceis. Esses aviadores foram apenas 4 entre mais de 100 que se perderam nos céus de Patricia Bay durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, uma coroa de flores foi colocada perto da árvore onde esse avião foi encontrado. Os 4 homens foram eventualmente enterrados lado a lado em uma área de sepulturas de guerra da Commonwealth no Royal Oak Burial Park, em Victoria.
O Parque Nacional de Yellowstone é um destino popular onde as pessoas gostam de fazer trilhas, passear e passar tempo com seus entes queridos, mas também pode ser um lugar muito perigoso. Diversas pessoas sumiram no parque ao longo dos anos e jamais foram encontradas. Mas o parque também contém outros perigos. Yellowstone contém muitas fontes termais, algumas das quais atingem temperaturas muito altas. Muitos acidentes já ocorreram nessas fontes termais e pessoas não só sofreram ferimentos graves, mas também perderam a vida após caírem na água. O caso do desaparecimento de um homem, Il-hung Ho, de 70 anos, natural de Los Angeles, está ligado a uma dessas fontes termais, mas ele não foi localizado, apesar de uma pista muito macabra ter sido encontrada. No dia 31 de julho de 2022, Il-hung Ho estava passando um tempo no parque e ainda não se sabe se ele estava sozinho. Naquele dia, ficou claro que ele sumiu quando seu carro foi achado abandonado na bacia de Geysers West Thumb. Uma busca começou na hora, mas ele não foi encontrado. Nos 18 dias seguintes, ninguém conseguiu descobrir o que aconteceu com ele, e começou a parecer que o caso talvez nunca fosse resolvido. Mas então, no dia 18 de agosto, uma descoberta surpreendente foi feita. Um visitante do parque informou aos guardas que havia visto algo flutuando na piscina do abismo. E quando foram investigar, os guardas ficaram chocados ao descobrir um sapato preto, tamanho 40, na piscina. Mas o mais preocupante era o fato de que havia um pé humano dentro dele. A piscina foi totalmente revistada, mas não encontraram sinal do dono do pé. O incidente foi comunicado à polícia, que entregou o pé a um laboratório para que fosse feita uma análise. O DNA foi extraído dele, e então foi confirmado que o pé pertencia a Il-hung Ho. E novas buscas foram realizadas nas áreas ao redor da piscina abissal, mas sem sucesso. Os guardas florestais informaram que acreditam que ele já faleceu, provavelmente em 31 de julho. Eles também detalharam a descoberta do carro de Rose, afirmando que identificaram 3 veículos na área que pareciam abandonados, mas 2 foram posteriormente retirados pelos donos, e apenas o SUV Kia Niro de Rose permaneceu. Quando foi revistado, encontraram seu laptop, fotos, um mapa, um livro de poesias e sua carteira, que continha $447. A CNH de Rose estava na carteira dele e os guardas florestais a usaram para confirmar sua reserva de uma noite no Canyon Lodge. Sugeriu-se que o homem pode ter escorregado e caído numa fonte termal de 1,5 metros de profundidade, de onde não conseguiu sair, mas isso nunca foi comprovado. O caso de Rose foi encerrado e os funcionários do parque afirmaram não ter mais informações para compartilhar. Os registros históricos não indicam quem foi o descobridor, mas em 1819 alguém encontrou os restos mumificados de uma mulher em uma necrópole situada em Tebas, no Egito. Descobriu-se que ela morreu cerca de 2.600 anos antes de ser desenterrada, e os cientistas ficaram empolgados para saber mais sobre sua vida. Uma das questões mais intrigantes em torno da múmia era como ela perdeu a vida, e para determinar isso, os restos foram enviados ao Museu Britânico, onde Augustus Bose Granville, um médico, começou a examiná-los. Ele mais tarde afirmaria que estava hesitante em começar seu exame, já que Ur-Ti-R Seno era um dos exemplos mais completos de múmia já encontrados. Mas, para obter qualquer resposta, ele não teve escolha, a não ser usar seu bisturi para remover as camadas externas e os envoltórios que foram aplicados há milhares de anos. Assim teve início a primeira autópsia médica feita em uma múmia egípcia. E quando as camadas foram removidas, Granville descobriu que Ur-Ti-R Seno havia sido mumificada tão bem que ainda havia tecido mole presente. Foi constatado que ela tinha cerca de 50 anos ao morrer. E Granville começou a completar seu trabalho, embora mais tarde fosse criticado por sua falta de cuidado durante o exame. Seu método foi chamado de carnificina, não exame, e ele não mostrou respeito pela mulher atendida. Mesmo assim, Granville concluiu seu exame em 1825, após o que apresentou suas descobertas à Royal Society.
Ele afirmou que ela faleceu após lutar contra o câncer de ovário. Ele concluiu isso por tecidos moles ao redor do ovário direito, mas estudos posteriores questionaram sua opinião. Mais tarde, foi determinado que o tecido era realmente um tumor, mas era benigno e, portanto, não poderia ter causado sua morte. Isso levou os pesquisadores de volta ao início, fazendo-os sugerir novas teorias sobre a causa da morte. Alguns acreditavam que ela provavelmente sucumbiu à malária, já que muitas pessoas podem ter perdido a vida por essa condição, tanto na antiguidade quanto nos tempos modernos. Ela continua sendo uma das maiores ameaças à vida em toda a África, e certamente era uma possibilidade, mas essa teoria também estava incorreta. Após a conclusão dos testes, porém, foi determinado que Yerterseno havia sofrido de tuberculose e o mistério de sua morte foi finalmente resolvido, milhares de anos depois de seu falecimento. Isso foi confirmado por outra autópsia realizada em 1994 e foi descoberto que ela havia ficado inativa por um longo período antes de perder a batalha contra a tuberculose. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para receber novidades dos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns. Até o próximo vídeo.